Olá, pessoal! Está começando mais uma aula de física. Hoje vamos estudar sobre a dilatação dos sólidos. Dentro desse assunto, vamos falar sobre a dilatação térmica, dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. A dilatação térmica é um fenômeno físico decorrente do aumento da temperatura de um corpo. Quando um corpo é exposto a alguma fonte de calor, sua temperatura pode sofrer algumas variações, aumentando assim a agitação das moléculas. Quando fornecemos calor para um corpo, ele vai receber essa energia e essas moléculas que estão dentro desse corpo vão ficar mais agitadas. Como elas ficam mais agitadas, elas vão precisar de um espaço maior para ficar, ocorrendo assim a dilatação desse corpo. Essa pequena variação na vibração dessas moléculas pode ser percebida em escala macroscópica. A dilatação térmica ela ocorre de três formas, de forma linear, superficial e volumétrica. Agora falando da dilatação linear, ela vai ocorrer quando um corpo sofrer aumento em sua temperatura e, consequentemente, vai haver um aumento na distância entre dois pontos em seu interior. Nós destacamos como exemplo desse fenômeno o aumento do comprimento de uma barra e o aumento no raio de uma esfera. Um exemplo bem comum de dilatação linear é o entortamento dos trilhos dos trens. Esse entortamento ele vai ocorrer em decorrência da grande amplitude térmica durante os ciclos do dia e da noite. Por conta desse efeito, eles utilizam uma junta de expansão entre os trilhos, que é um pequeno espaço entre duas barras consecutivas. Para fazermos uma análise da dilatação linear, vamos tomar como exemplo a barra da figura acima. Seu comprimento inicial é L0 para uma temperatura T, que é TI, que é a temperatura inicial. A temperatura é elevada e atinge um valor T, o que causa um aumento da barra para um tamanho L. A variação da temperatura é calculada pela diferença entre a temperatura final e a inicial. Nós podemos usar a fórmula ΔT igual a TF, que é a temperatura final, menos TI, que é a temperatura inicial. Da mesma forma, a gente pode calcular a variação de comprimento causada nessa barra, utilizando a fórmula ΔL igual a L, que seria o comprimento final, menos L0, que é o comprimento inicial. Como vimos nos slides anteriores, a dilatação linear sofrida pela barra é proporcional ao aumento de sua temperatura, de forma que quanto maior for esse aumento, maior será a dilatação. Sendo assim, nós obtemos uma relação matemática para calcular a dilatação, que é chamada de lei da dilatação linear. Ela é representada pela fórmula ΔL igual a alfa, que multiplica L0, que multiplica ΔT. Essa letra grega alfa representa o coeficiente de dilatação linear do material que constitui essa barra e assume um valor específico para cada tipo de material. Sua unidade de medida é o grau Celsius recíproco. Uma forma de compreender melhor esse cálculo é exemplificamos uma ocorrência bem prática, que é a dos trilhos do trem. Imaginemos esses trilhos e vamos aplicar neles a incidência da dilatação térmica. Quando os vagões transitarem por ali, a temperatura desses trilhos ela vai aumentar consideravelmente. Com isso, os átomos vão se agitar e o ferro vai se expandir. Só que esses trilhos eles não vão se entortar, porque entre eles foram postos propositalmente espaços para aumentar o seu volume. Nessa imagem, nós buscamos destacar alguns coeficientes de dilatação linear. Nós temos a água, que é 1,3 vezes 10 elevado a menos 4, o benzeno, que é 10,6 vezes 10 elevado a menos 4, o ferro, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, o ouro, que é 1,4 vezes 10 elevado a menos 5, o vidro, que é 0,9 vezes 10 elevado a menos 5, e assim por diante. Dilatação superficial. A dilatação superficial é um nome dado ao fenômeno em que há um aumento da área de um corpo ocasionado por um aumento de temperatura. Esse tipo de dilatamento ocorre em corpos de simetria superficial, como placas,
tampões de mesa, tábuas e azulejos. Ou seja, é um dilatamento que dá em superfícies planas, aonde devido ao aumento de temperatura, ela vai se expandir, ela vai ter um pequeno aumento, uma pequena dilatação provocada pelo aumento da temperatura. Então, quanto mais calor eu colocar naquela superfície, maior vai ser essa dilatação. A dilatação superficial depende do coeficiente de dilatação superficial. Esse coeficiente, cuja unidade é graus Celsius a -1, é uma característica de cada tipo de material, mas guarda uma relação de proporcionalidade com o coeficiente de dilatação linear, aonde o meu beta, que é o meu coeficiente de dilatação superficial, vai ser igual a 2 vezes o meu alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Ou seja, para você conseguir realizar esse tipo de equação, resolver esse tipo de conta, você vai precisar do coeficiente de dilatação superficial. O coeficiente de dilatação superficial de cada material vai ser diferente, então não vai ser um valor único para todos os tipos, cada material vai ter o seu. E ele vai ter uma relação com o coeficiente de dilatação linear, ou seja, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Podemos entender essa relação se visualizarmos que na dilatação superficial ocorre 2 dilatações lineares, uma para o comprimento e outra para a altura do corpo. Então, para que a gente encontre a dilatação superficial, a gente vai ter que utilizar a seguinte equação, aonde a minha dilatação superficial vai ser igual a S, que é a área da chapa, vezes o beta, que é o meu coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é um aumento de um corpo submetido a aquecimento térmico, que ocorre em 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Quando aquecidos, os átomos que constituem o corpo se agitam, de modo que aumentam o espaço ocupado entre eles e assim os corpos se dilatam ou incham. Ou seja, a dilatação volumétrica, assim como as demais, ela vai acontecer devido a um aumento de temperatura. Eu vou ter uma grande quantidade de temperatura em um corpo, e esse corpo, devido a essa temperatura, ele vai se dilatar, ele vai aumentar. Essa dilatação é volumétrica porque ela ocorre nas 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, tal que o meu gama vai ser igual a 3 vezes o meu alfa. Por meio de um raciocínio semelhante ao que se faz na dilatação superficial, podemos mostrar que a dilatação volumétrica, ou seja, ΔV, vai ser igual a V menos V0, ou seja, a dilatação volumétrica ela vai ser igual ao meu volume final menos o meu volume inicial. E a sua temperatura também vai ter essa proporção. Meu ΔT, minha variação de temperatura, vai ser igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, partindo desses princípios, a gente vai ter que a equação para calcular a dilatação volumétrica vai ser igual. A dilatação volumétrica vai ser igual a V0, que é o volume inicial, vezes o gama, vezes a variação de temperatura. Diante disso, eu vou conseguir descobrir a minha dilatação volumétrica, que é representada pela letra V, onde o meu V vai ser igual ao meu volume inicial, que é o meu V0, mais a minha dilatação volumétrica, que é representada pelo V0, volume inicial, vezes o gama, que é o meu coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a minha variação de temperatura. E assim eu consigo resolver qualquer problema, qualquer exercício de dilatação volumétrica. Agora vamos fazer alguns exercícios para fixar a matéria e compreender mais os conteúdos que foram abordados hoje.
Exercício número 1. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius. Sabendo-se que a barra a 10 graus tem um comprimento igual a 5 metros e que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram de, letra A, 5 vezes 10 a menos 4 metros, com um aumento de 5,0005 metros. Letra B, 2 vezes 10 a menos 4 metros. Letra C, 4 vezes 10 a menos 4 metros. Letra D, 3 vezes 10 a menos 4 metros. Letra E, 6 vezes 10 a menos 4 metros. Para resolver esse problema, a gente vai ter que primeiro anotar os dados da questão. A gente tem que o nosso comprimento inicial, nosso L0, vai ser igual a 5 metros. E temos que a variação de temperatura, ela vai ser igual à temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final foi de 60 e a inicial foi de 10. Então, 60 menos 10 dá 50 graus Celsius. E temos que o meu coeficiente de dilatação linear vai ser igual a 1,2 vezes 10, a menos 6. Então, a partir dessas informações, a gente vai colocar esses dados na nossa equação, aonde o meu ΔL, que é o meu dilatamento, quanto que teve de dilatamento, vai ser igual a L0, que é o meu L inicial, vezes o meu alfa, vezes a minha variação de temperatura. Então, substituindo os valores, a gente vai achar que a minha dilatação foi de 3 vezes 10 a menos 4 metros. Então, eu vou pegar esse meu tanto que dilatou, esse meu tanto que aumentou, e vou somar com o meu L inicial, com o meu comprimento inicial. Então, somando meu comprimento inicial mais o tanto que dilatou, eu vou ter que o meu L final, ou seja, o meu comprimento final vai ser igual a 5,0003 metros, ou seja, a letra D. Questão número 2. Determinado material tem o coeficiente de dilatação linear de 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O coeficiente de dilatação superficial desse mesmo material é de, letra A, 0,5 vezes 10 a menos 5, letra B, 0,75 vezes 10 a menos 5, letra C, 3,0 vezes 10 a menos 5, letra D, 4,5 vezes 10 a menos 5 e letra E, 0,4 vezes 10 a menos 5. Bom, para resolver esse exercício, basta a gente lembrar que o coeficiente de dilatação superficial, ele vai ser 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, se o meu coeficiente de dilatação linear é igual a 1,5 vezes 10 a menos 5, 2 vezes esse valor vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 5, ou seja, a letra C. Questão número 3. Uma chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados encontra-se a temperatura de 25 graus Celsius. Quando passa a ser aquecida pela luz do sol, até que sua temperatura atinja 75 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, de quanto será a variação da área dessa chapa? Letra A, 0,0575 metros quadrados. Letra B, 0,0505 metros quadrados. Letra C, 1,5 metros quadrados. Letra D,
0,75 metros quadrados, letra E, 0,550 metros quadrados. Para resolver essa questão, vamos ter que partir do mesmo princípio da questão número 1. Vamos tirar os dados da questão para conseguirmos resolvê-la. Então, temos que a nossa área inicial da barra era de 0,05 metros quadrados. Sua temperatura inicial era de 25 e sua temperatura final era de 75. Para eu encontrar minha variação de temperatura, é só eu diminuir a temperatura final menos a temperatura inicial. Sabemos também que o beta, que é o meu coeficiente de dilatação superficial, é igual a 2 vezes 10 a menos 4. Então, com esses dados, a gente pode colocar direto nessa equação, onde S, que é a minha área final da barra, ou seja, a minha área inicial mais o tanto que ela dilatou, vai ser igual à área inicial da minha chapa vezes 1 mais coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. Eu posso já jogar os meus dados nessa equação e descobrir assim qual vai ser a minha área final da chapa, ou eu posso fazer parte a parte. Eu descubro primeiro quanto que ela teve de dilatação e depois, com esse valor da dilatação, eu somo com a área inicial da chapa e assim eu vou obter a sua área final. Dos dois jeitos, você vai encontrar o mesmo valor. Você vai encontrar que a área final da chapa vai ser de 0,0505 metros quadrados, ou seja, a letra B. Questão número 4. Uma placa de 0,4 metros quadrados e coeficiente de dilatação superficial igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 é aquecida de 20 graus Celsius até 200 graus Celsius. Determine o aumento percentual da área dessa placa. Letra A, 0,36%, letra B, 35%, letra C, 25%, letra D, 0,25% ou letra E, 5%. Primeiramente, nós vamos calcular o módulo da dilatação sofrida pela placa usando a fórmula da dilatação superficial, que é ΔS igual a S0, que multiplica a beta, que multiplica o ΔT. Usando os dados que nos foram dados no exercício, nós temos que ΔS é igual a 0,4, que multiplica 2 vezes 10 elevado a menos 5, que multiplica o ΔT, que no caso é 200 menos 20. ΔS, então, é igual a 0,8, que multiplica 10 elevado a menos 5, que multiplica 180. Então, ΔS é igual a 144 vezes 10 elevado a menos 5, ou ΔS é igual a 0,00144 metros quadrados. Tendo que S sobre S0 é igual a 0,400144, dividido por 0,4 multiplicado por 100%, nós temos que é igual a 100,036%, ou seja, nós tivemos um aumento de 0,36. Nesse exercício, primeiramente a gente calculou qual foi a dilatação sofrida pela placa, e em seguida nós fizemos a razão entre a área final da placa, que no caso é a soma da área inicial com a dilatação da placa, pela área inicial. Após isso, nós multiplicamos por 100 o valor que nós encontramos e achamos o percentual da nova área em relação à anterior, que é 100,036, ou seja, essa placa aumentou 0,36%, que corresponde à letra A da questão. Questão número 5. O gráfico abaixo representa a variação do comprimento de uma barra homogênea com a sua temperatura. Determine o coeficiente de dilatação linear de que a barra é constituída. Para essa questão, nós vamos utilizar a equação de dilatação linear, que é ΔL igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica ΔT.
Como nós devemos calcular o valor de alfa, nós podemos isolar alfa dessa equação. Então, nós teremos que alfa é igual a ΔL sobre L0 que multiplica ΔT. Sendo assim, alfa é igual a 0,02 dividido por 2 que multiplica 200. Fazendo essa conta, nós temos que alfa é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5. Questão número 6. Duas barras homogêneas, A e B, têm seu comprimento L em função da temperatura, variando de acordo com o gráfico. Determine os coeficientes de dilatação linear αA e αB dos materiais que constituem essas barras. Primeiramente, nós vamos calcular o valor de ΔL para αA. ΔL é igual a LF, que é o comprimento final, menos L0, que é o comprimento inicial. Sendo assim, nós temos que ΔL é igual a 20,8 menos 20, que é igual a 0,8 milímetros. Considerando a equação de dilatação linear, nós temos em αA é igual a ΔL igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica ΔT. Substituindo os valores que nós temos no gráfico, nós temos que 0,8 é igual a 20, que multiplica αA, que multiplica 40. 0,8 é igual a 800 αA. Fazendo essa conta, nós chegamos que αA é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, vamos calcular o ΔL para αB. ΔL, então, é igual a 20,4 menos 20, que é igual a 0,4 milímetros. Considerando a equação da dilatação linear, nós temos que, para αB, ΔL, no caso, vai ser 0,4 igual a 20, que multiplica αB vezes 40. 0,4 é igual a 800 αB. Fazendo essa conta, nós temos que αB é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenhamos passado para vocês o assunto estudado da melhor forma possível. Fiquem com Deus e até a próxima aula.